Ô, Senna, eu Diga. vou abrir um parêntese aqui antes, né, passar informações aqui, uma Claro. exclusiva e uma que saiu durante a nossa live aqui para vocês, né, que tem a ver com esse posicionamento da zaga também que a gente estava pontuando, né. 2 zagueiros do São Paulo tiveram sondagens recentes do mercado nacional. O Arboleda foi consultado, sondado pelo Atlético Paranaense, né, que está em busca de um zagueiro. O Odair Hellmann gosta do Arboleda, ele foi sondado, e o Ferrarese recebeu uma consulta, essa informação é do GE, do Botafogo, né? Então são 2 zagueiros aí que têm sondagens do mercado nacional, sendo o Arboleda, portanto, do mercado, né, do Atlético Paranaense, e o Ferrarese é do Botafogo. 2 caras aí que podem receber ofertas nessa janela. O Arboleda, que já está no São Paulo desde 2017, né? E o Ferrarese, que foi comprado recentemente pelo São Paulo também, veio do grupo que joga na seleção venezuelana, tem uma projeção. Então fica essa informação, né? A do Ferrarese, créditos ao GE, e é inclusive que vai sair em instantes lá no site do UOL também, com mais detalhes para vocês em relação a essa sondagem. Mais um jogador aí que o Atlético Paranaense fica de olho, pensando na próxima janela. Já tinham sondado também Diego Costa, zagueiro ex-São Paulo, né? Mas aí o próprio Krasnodar pedia 7 a 8 milhões de euros para negociar ele, e aí o Atlético está olhando para outras opções e tem agora em conta o Arboleda. Vale lembrar que o Grêmio fez uma oferta no começo do ano de cerca de 5 milhões de dólares por ele, né? Que incluiria 2 milhões da dívida do Ferreirinha e mais 2 milhões e pouco, né? Quase 3 milhões ali em grana para o São Paulo, pagamento direto para o São Paulo, né? E aí o São Paulo recusou essa oferta na época, não teve negociação, então, não teve papo, né, pelo Arboleda, mas agora chega essa possível vinda aí, né, de uma oferta do Atlético Paranaense. Pois é, no caso de saída do elenco, né, da base, aí sim faria sentido total o São Paulo buscar, né, alguém no mercado e tal. Então, aí é até o que o chat estava especulando quando falamos aí do Gêmeos, né? Só se for sair alguém, aí pode ser, né? Agora, deixa eu só, antes de virar aqui, tem mais um superchat aqui. Esse aqui foi bom, 50 conto aqui para nós aqui. Isso aí, muito bom. O Danilo, ele manda aqui, ó, sobre os 200 milhões que querem pegar, por que não usam essa grana para pagar dívidas de curto prazo? Sendo assim, dá para segurar os moleques e valorizar e vender por 12, 15 milhões e não por 6 ou 8. Só a diferença de valores na venda já paga parte desses 200 milhões. Obrigado pela sua mensagem, Danilo. É que assim, na verdade, a coisa não funciona tão bem assim, né? E aí, até olhando essa questão do Arboleda, do Ferrarese, né, o Gabriel e Raí, você vê, separando as coisas, né? Primeiro, essa questão dos 200 milhões seria um fundo adicional que o São Paulo tentaria formar para investir no elenco. Mas o fato do São Paulo ouvir sondagens pelo Arboleda, que eu achava até que era meio, assim, difícil acontecer, porque o Arboleda já tem uma certa idade, já tem um histórico no São Paulo aí, que, né? E próprio Ferrarese, eu acho que é muito, não sei se eu estou pensando errado, mas é muito mais jogo o São Paulo tentar vender algumas peças do elenco e fazer dinheiro do que se envolver num outro fundo aí que vai ficar devendo por anos, né, o Raí? Então, essa do Arboleda me chama atenção. Eu queria estender um pouquinho esse ponto aqui pelo seguinte: o Arboleda já tem muito tempo em casa. Tem gente que acha que já acabou o ciclo dele no São Paulo, que já está na hora de ir embora. Ele ainda é útil, ele ainda é seguro na zaga do São Paulo, mas ele falhou um punhado de vezes maior do que o normal. Você imagina que se chegasse uma proposta pelo Arboleda, valeria o São Paulo analisar uma venda? Sim, eu acho que se a oferta fosse boa, eu pensaria em vender sim, Senna. Não acho que seja um absurdo, não. Projetar uma venda do Arboleda ou coisa do tipo. Ele tem muito tempo de casa, tem bons serviços prestados, tem outros momentos que não foram ruins, bons, tem controvérsias, mas eu pensaria sim, se a oferta fosse boa, eu acho que seria uma boa possibilidade para entrar uma grana, enfim. E para reoxigenar o elenco também, né? De alguma forma isso é necessário. Tem momentos que chega ao fim o ciclo de alguns jogadores e eu acho que o do Arboleda pode ser que tenha chegado ao fim. E sobre essa questão aí que você citou do empréstimo, né, de um novo fundo, eu concordo 200% contigo nessa. Não dá para o São Paulo querer imaginar, pensar, projetar, entrar em uma outra dívida para pegar grana, enfim, para torrar em elenco, para montar time, para tentar ser campeão.
esse ano acho que a gente vai ter que olhar assim com muita atenção os movimentos dessa gestão, né? Porque é o último ano da gestão Casares. Eu não duvido nada que ele faça alguma loucura aí para tentar ganhar alguma coisa e já não, fui campeão, terminei aqui passei a faixa sendo campeão. Então acho que é preciso olhar com muita atenção para o planejamento e principalmente para os investimentos, né? Possíveis investimentos que possam ser feitos nessa temporada. É preciso ter muito cuidado porque o São Paulo pode entrar numa situação ainda mais complicada do que a que ele já vive. Exato. Eu vou fazer a mesma pergunta para você, Gabriel, antes de mudar a pauta, que a próxima também é importante. Mas, assim, se chegasse uma proposta pelo Arboleda hoje, claro, uma proposta interessante, você venderia? Renato, eu acho que assim, é muito pela questão de valores, né? Eu acho que essa coisa de encerrar ciclos, ela serve para times que têm poder financeiro para trazer alguém que entregue o mesmo ou mais, né? Então, quando a gente fala da questão do Luciano, tudo bem, foi uma temporada controversa dele. Ainda assim, ele foi o artilheiro do ano de São Paulo. Foi o líder em gols, líder em assistências, assim, líder em tudo. Então, tá bom, tira o Luciano. Cara, não aguento mais o Luciano. Tudo bem, tira o Luciano. Vem quem? Você consegue contratar com a grana da venda do Luciano um cara que entrega o que ele te entrega? Por óbvio, não é para ficar refém de caras eternamente, né? Mas eu acho que é o tipo de coisa que você tem que avaliar. Vindo uma oferta de 5 milhões de dólares, 6 milhões de dólares, como veio do Grêmio, eu venderia o Arboleda. Isso sim. Aí eu acho que é uma oferta assim, bem considerável para a parte financeira de São Paulo e você consegue repor ali com outros mercados, né? Tem times aí de Série B, times que caíram, né? Um que eu gosto particularmente, né? Acho bom zagueiro. Gaston Ávila, que estava no Fortaleza, por empréstimo do Ajax. Eu gosto do Gaston Ávila. A gente vai entrar ainda nessa pauta, né, de possíveis contratações aí que caíram para a Série B. Mas assim, eu acho que tem escolhas, por exemplo, eu não entendi até hoje a vinda do Tolói. Não fez sentido, no meu ponto de vista, pelo menos. Um cara que estava já experiente na própria Atalanta, não vinha de muitos jogos consecutivos, fez menos de 20 jogos na última temporada, chega, machuca. Não acho que seja ruim o Tolói, não acho que seja um cara que não ajuda. Cara, mas assim, ele ajuda para um time que já tem uma estruturação financeira, né? Para o São Paulo, ele não vai jogar 20 jogos, 30 jogos no ano, nem isso, né? Então, assim, é algo realmente para ficar de olho. E eu vejo só um cara que talvez eu tentaria forçar uma venda nessa janela por entender que pode ser a última oportunidade de venda do São Paulo, que é o Pablo Maia. Esse, para mim, é um cara que você tem que chegar, bater na porta de alguns clubes e passar a possibilidade adiante, que aí para o São Paulo seria uma possibilidade boa de fazer caixa. De resto, cara, depende muito de valores, né? Mas caso chegue uma oferta como chegou ali no molde do Grêmio, né? 5, 6 milhões de dólares pelo Arboleda, aí eu já penso diferente. Pois é, esse, cara, para mim o nome do Tolói é muito emblemático nesse ponto, né? A gente só não colocou aqui como especulação porque ele tem contrato por mais tempo, né? E aí você se desfazendo dele, provavelmente você vai ter custos ou ter que achar alguém que o compre, né? Isso não acho que vai acontecer. Então o Tolói, ele é uma contratação que ele destoa daquilo que se fala do perfil do São Paulo para os próximos anos, né? Então, eu acho que se for possível fazer grana, e se for uma proposta interessante, eu acho que o São Paulo deveria estudar sim, né? Enfim, coisas para a gente pensar aqui, né? O Gabriel Serrano, ele manda um superchat falando aqui, o Arbo tem que vender, falha toda a decisão e é velho. Ferrarese não porque é novo, a não ser que seja pelo dobro do que foi pago, no caso 60 milhões. Aí não vai vir uma proposta nesse valor, né? Mas tá aí a opinião do Gabriel Serrano. Obrigado aí pelo superchat, viu, Gabriel? E Ô, aí, Senna, ó, diga. só ainda sobre o Arboleda, o Gabi falou de uma oferta de 6, 7 milhões de dólares. Foi isso, Gabi? Não, foi a oferta do Grêmio de 5 milhões de dólares no começo do ano. Eu acho que esse valor tende a Aí, diminuir, né? Essa por esse pergunta. valor eu venderia. É, 5, 6 milhões de dólares eu venderia. é. Aí já chama mais atenção Aí, e por você exemplo, consegue se, repor, né? se, se entra essa grana, aí você poderia reinvestir num jogador como o Gêmeos, por exemplo, ou outro, né? Tô falando do Gêmeos porque é ele que estava na mira aí, mas um jogador mais jovem, enfim, aí eu acho que é interessante. Aí É. eu acho um bom valor.